condicionantes ou se lhes resiste. Isto é, o ser humano é autodeterminante em última análise. Ele não simplesmente existe, mas sempre decide qual será a sua existência, o que ele se tornará no momento seguinte. Da mesma forma, todo ser humano tem a liberdade de mudar a qualquer instante. Por isso, podemos predizer seu futuro somente dentro de um quadro muito amplo de um levantamento estatístico relativo a um grupo inteiro. A personalidade individual, entretanto, permanece essencialmente imprevisível. A base para qualquer previsão estaria constituída pelas condições biológicas, psicológicas ou sociológicas. No entanto, uma das principais características da existência humana está na capacidade de se elevar acima dessas condições, de crescer para além delas. O ser humano é capaz de mudar o mundo para melhor, se possível, e de mudar a si mesmo para melhor, se necessário. Permitam-me citar o caso do Dr. J. Ele foi o único homem que encontrei em minha vida a quem eu ousaria chamar de um ente mefistofélico, uma figura diabólica. Naquela ocasião, ele era comumente chamado de carniceiro de Steinhof, em alusão a um grande hospital psiquiátrico em Viena. Quando os nazistas começaram seu programa de eutanásia, ele era a pessoa-chave, tão fanático em sua função que tentava não deixar um único indivíduo psicótico escapar da câmara de gás. Depois da guerra, quando voltei a Viena, perguntei o que sucedera ao Dr. J. Os russos o prenderam numa das celas isoladas do Steinhof, contaram-me. No dia seguinte, entretanto, a porta da sua sala estava escancarada e o Dr. J. nunca mais foi visto. Mais tarde, eu estava convicto de que, com a ajuda de seus companheiros, ele rumara para a América do Sul, como vários outros. Mais recentemente, entretanto, fui consultado por um ex-diplomata austríaco que estivera muitos anos encarcerado do outro lado da cortina de ferro, primeiro na Sibéria, depois na famosa prisão de Lubianka, em Moscou. Durante um exame neurológico, de repente me perguntou se por acaso conhecia o Dr. J. Eu disse que sim e ele continuou. Conheci-o em Lubianka. Ali ele morreu com cerca de 40 anos de câncer na bexiga. Antes de morrer, ele era o melhor companheiro que se pode imaginar. Dava conforto a todo mundo. Vivia segundo os mais altos padrões morais que se pode conceber. Foi o melhor amigo que jamais encontrei em todos os meus longos anos de prisão. Essa é a história do Dr. J., o carniceiro de Steinhof. Quem ousará prever o comportamento de uma pessoa? Pode-se predizer os movimentos de uma máquina, de um autômato. Mais do que isso, pode-se tentar predizer até mesmo os mecanismos ou dinamismos da psique humana, mas o ser humano é mais do que psique. A liberdade, no entanto, não é a última palavra, não é mais que parte da história e metade da verdade. Liberdade é apenas o aspecto negativo do fenômeno integral, cujo aspecto positivo é responsabilidade. Na verdade, a liberdade está em perigo de degenerar, transformando-se em mera arbitrariedade, a menos que seja vivida em termos de responsabilidade. É por esse motivo que propus a construção de uma estátua da responsabilidade na costa oeste dos Estados Unidos para completar a estátua da liberdade na costa leste. O credo psiquiátrico. Não se pode conceber algo que condicione o ser humano a ponto de deixá-lo sem a menor liberdade. Por isso, um resíduo de liberdade, por mais limitado que seja, ainda resta à pessoa em caso de neurose ou mesmo de psicose. Na verdade, o mais íntimo cerne da personalidade de um paciente nem é tocado pela psicose. Um indivíduo incuravelmente psicótico pode perder sua utilidade, mas conservar a dignidade de um ser humano. Esse é meu credo psiquiátrico. Sem ele, para mim, não valeria a pena ser psiquiatra. Por amor a quem? Simplesmente por amor a uma máquina cerebral danificada que não pode ser consertada? Se o paciente não fosse categoricamente algo mais do que isso, a eutanásia estaria justificada. Rehumanizando a psiquiatria. Por longo tempo, durante meio século, a psiquiatria tentou interpretar a mente como mero mecanismo e, consequentemente, a terapia da doença mental simplesmente foi encarada como uma técnica.
Eu acredito que esse sonho acabou. O que está despontando agora no horizonte não são os contornos de uma medicina psicologizada, mas de uma psiquiatria humanizada. Um médico, entretanto, que continuasse entendendo seu próprio papel principalmente como o de um técnico, confessaria que não vê em seu paciente mais do que uma máquina, em vez de enxergar o ser humano que está por trás da doença. O ser humano não é uma coisa entre outras. Coisas se determinam mutuamente, mas o ser humano, em última análise, se determina a si mesmo. Aquilo que ele se torna dentro dos limites dos seus dons e do meio ambiente, é ele que faz de si mesmo. No campo de concentração, por exemplo, nesse laboratório vivo e campo de testes que ele foi, observamos e testemunhamos alguns dos nossos companheiros se portarem como porcos, ao passo que outros agiram como se fossem santos. O ser humano tem dentro de si ambas as potencialidades. Qual será concretizada depende de decisões e não de condições. Nossa geração é realista porque chegamos a conhecer o ser humano como ele é de fato. Afinal, ele é aquele ser que inventou as câmaras de gás de Auschwitz. Mas ele é também aquele ser que entrou naquelas câmaras de gás de cabeça erguida, tendo nos lábios o Pai Nosso ou o Shema Israel. A tese do otimismo trágico, pós-escrito de 1984. Este capítulo baseia-se numa palestra que apresentei no 3º Congresso Mundial de Logoterapia na Universidade de Regensburgo, República Federal da Alemanha, em junho de 1983, dedicado à memória de Edith Weisskopf Johnson, cujos esforços pioneiros em logoterapia nos Estados Unidos começaram bastante cedo, em 1955, e cujas contribuições a este campo de conhecimento têm tido valor incalculável. Vamos começar perguntando-nos o que se deve entender por otimismo trágico. Em resumo, significa que a pessoa é e permanece otimista apesar da tríade trágica, como é chamada em logoterapia, a tríade daqueles aspectos da existência humana que podem ser circunscritos por: primeiro, dor; segundo, culpa; terceiro, morte. De fato, este capítulo levanta a questão: como é possível dizer sim à vida apesar de tudo isso? Como, para colocar a questão de outra forma, pode a vida conservar seu sentido potencial apesar dos seus aspectos trágicos? No fim das contas, dizer sim à vida apesar de tudo, para usar o título de um livro meu em alemão, pressupõe que a vida potencialmente tem um sentido em quaisquer circunstâncias, mesmo nas mais miseráveis. E isso, por sua vez, pressupõe a capacidade humana de transformar criativamente os aspectos negativos da vida em algo positivo ou construtivo. Em outras palavras, o que importa é tirar o melhor de cada situação dada. O melhor, no entanto, é o que em latim se chama optimum. Daí o motivo por que falo de um otimismo trágico, isto é, um otimismo diante da tragédia e tendo em vista o potencial humano que, nos seus melhores aspectos, sempre permite, primeiro, transformar o sofrimento numa conquista e numa realização humana. Segundo, extrair da culpa a oportunidade de mudar a si mesmo para melhor. Terceiro, fazer da transitoriedade da vida um incentivo para realizar ações responsáveis. Devemos manter bem claro, no entanto, que o otimismo não pode ser resultado de ordens ou determinações. Tampouco a pessoa pode forçar-se a si mesma a ser otimista indiscriminadamente, contra todas as probabilidades e contra toda esperança. E o que é verdadeiro com relação à esperança, o é com relação aos outros dois componentes da tríade, na medida em que fé e amor também não podem ser impostos ou exigidos. Do ponto de vista europeu, é bem característico da cultura americana o fato de que a todo momento as pessoas são exortadas a ser felizes. Mas a felicidade não pode ser buscada, precisa ser decorrência de algo. Deve-se ter uma razão para ser feliz. Uma vez que a razão é encontrada, no entanto, a pessoa fica feliz automaticamente. Na nossa maneira de ver, o ser humano não é alguém em busca da felicidade, mas sim alguém em busca de uma razão para ser feliz através
e isto é importante, da realização concreta do significado potencial, inerente e latente numa dada situação. Essa necessidade de uma razão é similar a outro fenômeno especificamente humano, o riso. Se você quer que alguém ria, você deve dar-lhe uma razão, tem que contar-lhe uma piada, por exemplo. Não é possível, de modo algum, obter dele uma risada real exortando-o ou fazendo com que ele se force a rir. Fazê-lo seria o mesmo que pedir a pessoas em frente a uma máquina fotográfica que sorriam, para depois constatar nas fotos reveladas que as fisionomias estão congeladas em sorrisos artificiais. Em logoterapia, esse padrão de comportamento é chamado de hiperintenção. Ele cumpre importante papel na origem da neurose sexual, seja frigidez, seja impotência. Quanto mais o paciente, em vez de esquecer-se de si mesmo doando-se, esforçar-se diretamente por alcançar o orgasmo, isto é, o prazer sexual, tanto mais essa busca de prazer sexual causará seu próprio fracasso. Na verdade, o chamado princípio do prazer é um estraga-prazeres. Uma vez que a busca de sentido por parte do indivíduo é bem-sucedida, isto não só o deixa feliz, mas também lhe dá a capacidade de enfrentar sofrimento. E o que acontecerá se a procura de sentido por parte da pessoa tiver sido em vão? O resultado pode ser uma situação fatal. Quero lembrar, por exemplo, o que aconteceu algumas vezes em situações extremas como campos de concentração ou acampamentos de prisioneiros de guerra. Nestes, como ouvi de soldados americanos, surgiu um padrão de comportamento que eles chamavam de desistite. Nos campos de concentração, esse comportamento encontrava paralelo naqueles que, determinada manhã, às 5 horas, recusavam-se a levantar e a ir trabalhar, preferindo ficar na cabana sobre a palha molhada de urina e fezes. Nada, nem advertências nem ameaças, podia induzi-los a mudar de comportamento. E então ocorria algo típico. Puxavam um cigarro do fundo de um bolso qualquer, onde o haviam guardado, e começavam a fumar. Naquele momento, nós sabíamos que durante as próximas 48 horas iríamos observá-los morrer. A percepção de sentido havia desaparecido e, consequentemente, a busca de prazer imediato havia tomado as rédeas. Porventura isso não lembra uma situação paralela com que nos confrontamos todos os dias? Penso naqueles jovens em escala mundial que se referem a si mesmos como geração sem futuro. Sem dúvida, não é apenas ao cigarro que eles apelam, é às drogas. Na verdade, o consumo de drogas é apenas um aspecto de um fenômeno de massa mais geral, a saber, o sentimento de falta de sentido que resulta de uma frustração das nossas necessidades existenciais, o que, por sua vez, se transformou num fenômeno universal das nossas sociedades industriais. Hoje não são apenas os logoterapeutas que afirmam que o sentimento de falta de sentido cumpre um papel sempre crescente na etiologia da neurose. Irving Yalom, da Universidade de Stanford, escreve em Existential Psychotherapy, aspas, de 40 pacientes consecutivos procurando terapia numa clínica psiquiátrica de atendimento externo, 12, ou seja, 30%, tinham algum problema de vulto relacionado com sentido, segundo dados de autoavaliação, testemunhos de terapeutas ou julgamentos independentes. Fecha aspas. Milhares de quilômetros a leste de Palo Alto, a situação difere por apenas 1%. As últimas estatísticas pertinentes indicam que, em Viena, 29% da população afirma que sua vida não tem sentido. Quanto à origem do sentimento da falta de sentido, pode-se dizer, ainda que de maneira muito simplificadora, que as pessoas têm o suficiente com o que viver, mas não têm nada por que viver. Têm os meios, mas não têm o sentido. Sem dúvida, alguns não têm nem mesmo os meios. Penso especialmente na massa de pessoas que hoje estão desempregadas. 50 anos atrás, publiquei um estudo sobre um tipo específico de depressão que havia diagnosticado em casos de pacientes jovens sofrendo do que eu chamava de neurose de desemprego. E consegui demonstrar que essa neurose tinha realmente sua origem numa dupla identificação errônea. Estar sem emprego era considerado o mesmo que ser inútil, e ser inútil era considerado o mesmo que levar uma vida sem sentido. Consequentemente, sempre que eu conseguia persuadir os pacientes a trabalhar voluntariamente em organizações de jovens, educação de adultos, bibliotecas públicas e atividades similares, em outras palavras, quando preenchiam seu abundante tempo livre com alguma atividade não remunerada, mas significativa e portadora de um sentido,
a sua depressão desaparecia, embora sua situação econômica não houvesse mudado e sua fome continuasse a mesma. A verdade é que o ser humano não vive apenas de bem-estar. Ao lado da neurose de desemprego desencadeada pela situação socioeconômica do indivíduo, há outros tipos de depressão atribuíveis a condições psicodinâmicas ou bioquímicas. Consequentemente, são indicadas, conforme o caso, a psicoterapia e a farmacoterapia. No que tange ao sentimento de falta de sentido, no entanto, não devemos esquecer que em si ele não é uma questão de patologia. Mais do que ser sinal e sintoma de uma neurose, eu diria que é a prova da humanidade da pessoa. Mas, embora não seja causado por nada patológico, esse sentimento bem pode causar uma reação patológica. Em outras palavras, é potencialmente patogênico. Pensamos na síndrome neurótica de massa tão difundida na jovem geração. Há ampla evidência empírica de que as 3 facetas dessa síndrome, depressão, agressão, dependência de drogas, são devidas ao que se chama em logoterapia de o vazio existencial, um sentimento de vacuidade e de falta de sentido. Não é necessário dizer que nem todo caso de depressão pode ser atribuído a um sentimento de falta de sentido. Nem sempre o suicídio, causado às vezes pela depressão, é resultado de um vazio existencial. Contudo, mesmo que todo e qualquer caso de suicídio não tenha sido levado a cabo por causa de um sentimento de falta de sentido, é bem possível que o impulso de tirar a vida fosse superado se a pessoa estivesse consciente de algum sentido e propósito pelos quais valesse a pena viver. Se, portanto, uma forte percepção de sentido cumpre um papel decisivo na prevenção do suicídio, como intervir nos casos em que há risco de suicídio? Quando jovem, passei 4 anos como médico do maior hospital estatal da Áustria, onde estava encarregado do pavilhão dos pacientes em depressão profunda. A maior parte deles havia sido admitida depois de uma tentativa de suicídio. Certa vez calculei que cheguei a tratar cerca de 12.000 pacientes durante aqueles 4 anos. Acumulei então um bom acervo de experiências, do qual ainda faço uso sempre que sou confrontado com alguém que tem tendência ao suicídio. Costumo explicar a tal pessoa que os pacientes repetidamente me contam como estão felizes pelo fato de não terem conseguido se matar. Semanas, meses, anos mais tarde, dizem-me eles, descobriram que havia uma solução para seus problemas, uma resposta à sua pergunta, um sentido para a sua vida. Mesmo que a chance de que as coisas melhorem seja apenas 1 em 1000, continua a minha explicação, quem pode garantir que no seu caso isso não acontecerá mais cedo ou mais tarde? Mas, em primeiro lugar, você tem que viver para enxergar o dia em que isso pode acontecer. Precisa sobreviver para ver nascer aquele dia, e de agora em diante, a responsabilidade da sobrevivência não o deixará mais. Com relação ao segundo aspecto da síndrome neurótica de massa, a agressão, desejo citar uma experiência levada a efeito certa vez por Carolyn Wood Sheriff. Ela havia tido êxito em criar artificialmente agressões mútuas entre grupos de escoteiros e observou que as agressões só cediam terreno quando os jovens se dedicavam a um objetivo comum, isto é, a tarefa conjunta de empurrar o veículo atolado na lama que trazia comida para seu acampamento. Eram imediatamente não só desafiados, mas também unidos por um sentido que tinham que realizar. Quanto ao terceiro ponto, dependência de drogas e álcool, lembro das descobertas apresentadas por Anne-Marie von Forstmeier, que destacou algo evidenciado por testes e estatísticas. 90% dos alcoólicos que ela estudou haviam sofrido de uma falta abismal de sentido na vida. Dos dependentes de drogas estudados por Stanley Krippner, 100% acreditavam que as coisas pareciam sem sentido. Voltemo-nos agora à questão do sentido em si. Para começar, gostaria de esclarecer que o logoterapeuta se preocupa em primeiro lugar com o sentido potencial inerente e latente em cada situação que uma pessoa enfrenta ao longo da vida. Por conseguinte, não farei aqui elaborações sobre o sentido da vida da pessoa em seu conjunto, embora não negue a existência de tal sentido a longo prazo. Para usar uma analogia, pense num filme que consista em milhares e milhares de fotogramas individuais. Cada um deles vem carregado de sentido e traz um significado, mas o sentido do filme todo não pode ser visto antes que sua última sequência seja mostrada.
Não obstante, não podemos entender todo o filme sem ter compreendido antes cada um de seus componentes, cada uma das imagens individuais. Não acontece o mesmo com a vida? Será que o significado último da vida não se revela também, quando se revela, só no seu final, a um passo da morte? E será que também esse sentido final não depende de o sentido potencial de cada situação particular ter sido realizado da melhor maneira possível, de acordo com o conhecimento e as crenças do indivíduo? O fato é que o sentido, assim como a percepção desse sentido, vistos do ponto de vista logoterápico, estão localizados em chão firme e não flutuando no ar ou encerrados numa torre de marfim. De modo geral, eu localizaria a percepção do sentido pessoal de uma situação concreta, num ponto intermediário entre uma experiência do tipo na linha do conceito de Karl Bühler, e uma percepção de Gestalt, digamos, na linha da teoria de Max Wertheimer. A percepção do sentido difere do conceito clássico de percepção de Gestalt na medida em que esta última implica a súbita consciência de uma figura num fundo, enquanto a percepção do sentido, como eu a vejo, se reduz mais especificamente a tomar consciência de uma possibilidade contra o pano de fundo da realidade ou, para expressá-lo de modo mais simples, perceber o que pode ser feito em determinada situação. E como pode um ser humano encontrar sentido? Charlotte Bühler escreveu: tudo o que podemos fazer é estudar a vida das pessoas que parecem encontrar suas respostas às questões em torno das quais gire em última análise a vida humana e compará-la com a vida daquelas que não as encontraram. Fecha aspas. Além desse enfoque biográfico, no entanto, podemos também desenvolver um enfoque biológico. A logoterapia vê a consciência como um fator estimulador que, se necessário, indica a direção em que temos que nos mover em determinada situação da vida. Para levar a cabo tal tarefa, a consciência deve aplicar uma fita métrica à situação enfrentada. A situação deve ser medida e avaliada à luz de um conjunto de critérios e uma hierarquia de valores. Esses valores, no entanto, não podem ser escolhidos e adotados por nós num nível consciente. Constituem algo que nós somos. Eles se cristalizaram no curso da evolução da nossa espécie, estão fundamentados no nosso passado biológico e é lá que têm suas raízes. Konrad Lorenz pode ter pensado algo parecido quando desenvolveu o conceito de um a priori biológico, e quando nós dois discutimos recentemente minha própria visão da origem biológica do processo de valoração, ele concordou com entusiasmo. De qualquer modo, se existe uma autocompreensão axiológica pré-reflexiva, podemos supor que ela está ancorada em última instância na nossa herança biológica. Como ensina a logoterapia, há 3 caminhos principais pelos quais se pode chegar ao sentido na vida. O primeiro consiste em criar um trabalho ou fazer uma ação. O segundo está em experimentar algo ou encontrar alguém. Em outras palavras, o sentido pode ser encontrado não só no trabalho, mas também no amor. Edith Weisskopf Johnson observou nesse contexto que, abre aspas, a noção logoterápica de que a experiência pode ter tanto valor quanto a realização prática é terapêutica, porque compensa nossa ênfase unilateral no mundo externo das realizações, à custa do mundo interno da experiência. Fecha aspas. O mais importante, no entanto, é o terceiro caminho para o sentido na vida. Mesmo uma vítima desamparada numa situação sem esperança, enfrentando um destino que não pode mudar, pode erguer-se acima de si mesma, crescer para além de si mesma e assim mudar-se a si mesma. Pode transformar a tragédia pessoal em triunfo. Foi novamente Edith Weisskopf Johnson que, como já mencionado, certa vez expressou a esperança de que a logoterapia, abre aspas, possa ajudar a reagir contra certas tendências pouco sadias na atual cultura dos Estados Unidos, em que o sofredor incurável recebe muito pouca oportunidade de ter orgulho do seu sofrimento e de considerá-lo enobrecedor em vez de degradante, de modo que ele não só é infeliz, mas também tem vergonha de ser infeliz. Fecha aspas. Durante um quarto de século, dirigiu o departamento neurológico de um hospital de clínica geral e pude testemunhar a capacidade dos meus pacientes de transformar seus sofrimentos em vitórias humanas. Além de tais experiências práticas, também estão disponíveis evidências empíricas da possibilidade de a pessoa encontrar sentido no sofrimento.
Pesquisadores da Faculdade de Medicina da Universidade Yale ficaram impressionados pelo número de ex-prisioneiros da Guerra do Vietnã que afirmavam explicitamente que, embora sua prisão tivesse sido uma experiência extraordinariamente difícil, com torturas, doenças, fome e confinamento em celas solitárias, eles, não obstante, se haviam beneficiado com a experiência de crescimento. Os argumentos mais poderosos, contudo, em favor de um otimismo trágico são aqueles que em latim se chamam argumenta ad hominem. Jerry Long, para citar um exemplo, é testemunho vivo do poder desafiador do espírito humano, como se diz em logoterapia. Jerry ficou paralisado do pescoço para baixo desde um acidente que o deixou quadriplégico 3 anos atrás. Tinha 17 anos quando o acidente ocorreu. Hoje consegue usar um pauzinho com a boca para datilografar. Está acompanhando 2 cursos na Community College graças a um telefone especial. O intercomunicador permite a Jerry ouvir e participar das discussões de aula. Também ocupa seu tempo lendo, assistindo televisão e escrevendo. E numa carta que recebi dele, ele escreveu, aspas, vejo minha vida cheia de sentido e de objetivos. A atitude que adotei naquele dia fatal se transformou no credo da minha vida. Eu quebrei meu pescoço, não quebrei meu ser. Atualmente estou matriculado no meu primeiro curso de psicologia na universidade. Acho que minha deficiência só vai aumentar minha capacidade de ajudar os outros. Sei que sem o sofrimento, o crescimento que atingi teria sido impossível. Fecha aspas. Será que isso significa que o sofrimento é indispensável à descoberta de sentido? De modo algum. Insisto apenas que o sentido está disponível apesar do, ou melhor, através do sofrimento, desde que, como ressaltado na segunda parte deste livro, o sofrimento seja inevitável. Se for inevitável, o que faz sentido é remover sua causa, porque sofrimento desnecessário é masoquismo e não ato heróico. Por outro lado, mesmo se a pessoa não puder mudar a situação que causa seu sofrimento, pode escolher sua atitude. Long não escolheu fraturar o pescoço, mas ele decidiu não se deixar quebrar a si mesmo por causa do que lhe acontecera. Nunca esquecerei uma entrevista que assisti certa vez na TV austríaca, dada por um cardiologista polonês que, durante a Segunda Guerra Mundial, ajudou a organizar a revolta do gueto de Varsóvia. Que feito heróico! Exclamou o repórter. Escute, disse calmamente o doutor. Pegar uma arma e atirar não é grande coisa, mas se a SS levar você a uma câmara de gás ou a uma cova coletiva para execução e você não puder fazer nada a respeito, exceto dar seus últimos passos com dignidade, veja bem, isto é que eu chamo de heroísmo. O heroísmo está na atitude, por assim dizer. Como vemos, a prioridade permanece com a mudança criativa da situação que nos faz sofrer, mas realmente superior é o saber como sofrer quando se faz necessário, e há evidências empíricas de que, literalmente, o homem comum é exatamente da mesma opinião. Pesquisas de opinião pública da Áustria revelaram recentemente que aqueles que atraíam a maior estima e consideração entre a maioria dos entrevistados não eram os grandes artistas, cientistas, estadistas ou esportistas, mas aqueles que eram capazes de atravessar experiências difíceis com a cabeça erguida. Ao enfocar o segundo aspecto da tríade trágica, a saber, a culpa, gostaria de partir de um conceito teológico que para mim sempre foi fascinante. Refiro-me ao chamado Mysterium Iniquitatis, que significa, segundo a minha visão, que em última análise um crime permanece inexplicável na medida em que não pode ser completamente investigado em suas origens biológicas, psicológicas e ou sociológicas. Explicar totalmente o crime de alguém seria o mesmo que eliminar sua culpa e vê-lo não como uma pessoa livre e responsável, mas como uma máquina a ser consertada. Até os próprios criminosos detestam esse tratamento e preferem ser considerados responsáveis pelo que fizeram. Um preso cumprindo sua sentença numa penitenciária de Illinois mandou-me uma carta na qual lamentava que o criminoso nunca tem uma chance de se explicar. Ele recebe numerosas desculpas, entre as quais pode escolher. A sociedade é acusada e, em muitos casos, a acusação é feita contra a vítima. Fecha aspas. Além disso, quando falei aos presos em San Quentin, disse a eles, vocês são seres humanos como eu.
e, como tal, tiveram a liberdade de cometer um crime, de tornar-se culpados. Agora, no entanto, vocês têm a responsabilidade de superar a culpa, erguendo-se acima dela, crescendo para além de vocês mesmos e mudando pessoalmente para melhor. Eles se sentiram compreendidos. E Frank E. W. Espresso mandou-me um bilhete dizendo